Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana Mãe, em João Dourado. Sou presbítero ali há 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Faço parte daquela igreja há 50 anos. Cheguei ali com 10 anos, eu sou de uma origem metodista. Fui batizado na Igreja Metodista na infância, cheguei ali com 10 anos e estou até hoje servindo ao Senhor ali. Eu sou o marido da que está falando para as esposas de vocês ali. A Edilene é minha esposa, somos casados há 37 anos. Faremos 37 anos de casados a semana que vem. Servimos ao Senhor com alegria juntos. Você pode abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, até aí, o versículo de número 8. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, mais uma vez nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós estamos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E no nome dele, nas conquistas dele, pelo privilégio que ele nos deu de chegarmos à tua presença, ousadamente queremos suplicar que o Senhor nos abençoe. Com muita humildade no nosso coração, nós queremos suplicar que o Senhor fale-nos nessa manhã. Certamente, Senhor Deus, não podemos perder a oportunidade de ouvir o Senhor falar. Estarmos nesse lugar é lugar propício para o Senhor trazer uma palavra para o nosso coração, trazer um bálsamo para a nossa alma, trazer um fogo para o nosso espírito. E nós te pedimos que seja assim nessa manhã, Senhor. A despeito de sermos pastores, presbíteros, lideranças da tua igreja, nós precisamos muito da presença e do mover do teu Espírito para falar no nosso coração. E te pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Esse povo está vivendo um tempo difícil aqui. Esse povo está vivendo um tempo de que algumas verdades eles estão questionando. Porque havia um homem, um rei, que era de extrema bondade para o povo. Um rei que governava para o povo, que liderava para o povo.
um rei que, quando assumiu, pegou um povo em uma condição, e dentro do seu reinado ele reverteu a condição daquele povo, condição de miséria, de perturbação, de inquietação, de falta de recursos financeiros, de falta de estabilidade nas famílias, de descontrole na nação. Esse homem pega a nação nesse contexto e ele reverte esse contexto e ele muda a realidade do povo, ele muda a realidade das famílias, ele muda a realidade da nação, ele transforma tudo aquilo que estava de ruim ao seu entorno em alguma coisa boa. O povo então se acostuma com esse homem, o povo então coloca nesse homem, deposita sobre ele algumas expectativas de continuidade da prosperidade, a prosperidade que eu estou me referindo não só financeira, mas em outras áreas também, como espiritual, como de estabilidade familiar, como de governo equilibrado à nação, e dentre outras prosperidades que eles estavam vivendo. E esse povo então coloca sobre esse homem tudo o que eles estavam recebendo como o autor daquilo. De repente, o profeta Isaías, ele aparece nesse texto, tendo uma visão dos céus. Tendo uma visão, Deus abrindo os céus e permitindo que Isaías contemple o que está nos céus. Isaías contempla o que de fato, o trono que de fato governa todas as coisas, que governa todas as nações, que governa todos os povos, que tem domínio sobre tudo, que dá e que tira, que coloca e que retira, o Deus que é o Senhor da história. Isaías tem a visão daquelas portas abertas, do céu aberto e do que está sentado lá, de quem está sentado lá e qual é o trono que ele está sentado. Mas preste atenção, que para os céus se abrirem naquele contexto, para que os céus se abrissem naquele momento em que a nação via o trono de Uzias como o centro de todas as atenções e como o centro da ramificação da bondade para todos eles, o texto diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Preste atenção, queridos. O como isso pode ser enganador para nós. O quanto isso pode ser algo que nos ilude, que nos torna pessoas diferenciadas de outros, que são colocadas em patamar diferenciado de outros, que são desejosos de estar em patamar superior a outros. Como isso é do ser humano. A nação estava destruída. E Deus usa alguém para reconstruir a nação. Mas o povo não olha para Deus, o povo olha para Uzias. O povo não acredita a Deus os créditos de que a ação de mover e de reverter o quadro de miséria da nação foi Deus quem o fez. E Uzias foi o instrumento de Deus para isso. E o povo está olhando para o trono de Uzias. O povo está depositando a confiança no trono de Uzias. O povo está acreditando nos braços, nos feitos de Uzias. É Uzias que é o centro. Porque nós somos seres humanos tentados a atrairmos para nós um trono, a atenção, atrairmos para nós os olhares, atrairmos para nós o crédito, atrairmos para nós aquilo que seja um aplauso, um elogio, uma palavra de reconhecimento de quem nós somos, do que nós estamos fazendo. Mas o texto diz que os céus se abriram no ano que o rei Uzias morreu. Tem muitas vezes que nós estamos trazendo para nós os holofotes que não nos pertencem, que não são nossos, que Deus não nos autorizou carregar nas nossas mãos. Os holofotes têm que estar voltados para Deus, a atenção é de Deus, a vitória é de Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus, a glória é de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, Ele é que é merecedor de todas as coisas. E os céus só se abriram no ano que o rei Uzias morreu. E tem muitos Uzias nos dias de hoje vivos. É possível que na minha e na sua vida, é possível que no meu e no seu ministério, é possível que na minha e na sua igreja,
tenha muitos Uzias que estejam vivos. E os céus não estão se abrindo, porque nós ainda estamos olhando para o trono de Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as asas de suas vestes enchiam o templo. Queridos, nós precisamos ter uma compreensão verdadeira de quem é Deus. De quem é Deus. Parece-me que nós estamos vivendo um período, e um longo período, não é um período curto, em que nós estamos perdendo a percepção de quem de fato Deus é. A percepção de quem de fato, a quem de fato nós servimos, a quem é o nosso Deus. Jesus está ensinando os seus discípulos, ele pergunta, as multidões, elas dizem o que sobre mim? O que é que elas acham de mim? A quem elas estão achando que eu sou? Quem eles estão achando que eu sou? E os discípulos começam a dizer a Elias, a Moisés, e aí Jesus para e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma boa pergunta para você e eu respondermos no nosso ministério no dia de hoje. Quem é Jesus para nós no dia de hoje? Quem é o soberano no dia de hoje? Essa visão aqui mostra para Isaías diante de quem ele está. Ele diz, os meus olhos viram o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Primeira verdade, a majestade de Deus. Ele é o rei que está sentado sobre o alto e sublime trono, governa tudo e governa todos. Ele é o Senhor, ele é o poderoso, ele é o Altíssimo, ele é o grandioso. Nós estamos tirando dele o que não poderíamos, que é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. O nosso ministério está começando a caminhar confiado mais em uma tecnologia, confiado mais em um bom grupo de música, confiado mais em um bom templo, em um bom sistema de refrigeração, em um bom sistema de som, e nós estamos atribuindo isso como que o necessário para obtermos resultados daquilo que nós estamos esperançosos de ter. Mas o texto está dizendo que Isaías, quando os céus se abriram, quando as portas celestiais se abriram, e quando ele teve acesso à visão do que está lá dentro, a visão do trono lá dentro, a visão de quem está sentado lá, ele percebeu que quem está sentado lá é o majestoso, é o glorioso, é o Senhor, é o dono, é o rei, é aquele que era, que é e que há de vir, que para ele são todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas. O nosso ministério, inclusive, foi criado por ele, para ele e por ele. Isaías faz algumas declarações. As abas das suas vestes enchiam o templo, cobriam todo o templo, davam uma cobertura especial que não havia espaço para nada. Preste atenção, queridos, como nós estamos precisando nos dias de hoje, no nosso ministério, na nossa vida pessoal, nas nossas igrejas, percebermos as asas do Senhor entre nós. Eu estava pregando numa igreja em Anápolis, final do ano passado, Goiás. Estava lá junto com alguns colegas, os irmãos, presbíteros, pastores. E de repente um colega se levantou, um pastor se levantou e disse: nós, igrejas pequenas aqui de Anápolis, estamos perdendo muito. A nossa igreja foi uma igreja grande, 200 membros, há algum tempo atrás. Nós vivemos um período de 3, 4 pastores na igreja, a igreja prosperando, avançando, e de algum tempo para cá a igreja começou a minguar, começou a diminuir. Hoje nós estamos com 30, 40 membros frequentando os cultos de domingo à noite. Mas as igrejas grandes da cidade estão crescendo, estão avançando. E ele disse, porque lá eles conseguem trazer os cantores gospel, os cantores famosos, os pregadores famosos, os pregadores de nome da nação, eles trazem para pregar lá na igreja deles, e o povo está indo para lá por causa disso.
E ele disse: a nossa igreja está diminuindo hoje, nós estamos preocupados com o que vai acontecer conosco. Eu perguntei para ele: pastor, o senhor já em algum momento ocorreu no seu pensamento a possibilidade das pessoas estarem saindo da igreja porque Deus não está mais dentro dela? Porque a glória de Deus já não esteja mais entre vocês? Porque as manifestações do poder de Deus já não são mais reais entre vocês? Porque a palavra, a pregação é uma palavra seca, sem sentido, sem força, sem expressão. As pessoas entram e saem e não muda nada na sua vida. Não transforma nada, não tem nada de novo, não tem nada de real. Tudo é falácia. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Aquele pastor caiu em quebrantamento e disse: há muito tempo o Senhor não está mais no nosso meio. A igreja continua lá, o templo sinuoso, as estruturas gigantescas, a tecnologia toda em favor, mas o Espírito de Deus não está lá mais. Isaías olha e disse: o Senhor enchia o templo, o Senhor tocava, o Senhor aquebrantava, o Senhor trazia luz, o Senhor trazia esperança. O próprio Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas do Evangelho, para pôr em liberdade os cativos, para libertar os oprimidos, para arrancar do poder de Satanás aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que estão subjugados à morte, ao sofrimento, ao inferno. O Espírito do Senhor está sobre mim para ir lá no império das trevas e arrancar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do amor de Deus, o cativo, o oprimido. E esse é o desafio para mim e para você na manhã de hoje, nos dias de hoje, vivermos o nosso ministério nessa perspectiva de que o Espírito de Deus está sobre nós. Isso não é de uma forma apenas teórica, apenas teológica, que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus habita o coração do crente, habita a vida do crente. É muito mais do que isso, é muito mais do que uma teologia, é uma prática de vida, é um exercício de vida, é uma realidade de vida, é onde eu vou, o Espírito, o poder, a graça, a unção, o brilho, o óleo do Senhor me acompanha. No ano da morte do rei Uzias, os olhos estavam voltados para Uzias, mas no ano da morte, os olhos se voltaram para o trono da graça, para o trono de Deus. Os olhos foram voltados para o eterno. Os olhos foram voltados para quem dá, para quem tem, para quem pode. Queridos, nessa manhã nós precisamos sair desse santuário nessa manhã com essa convicção. Precisamos colocar os nossos olhos no trono da graça de Deus, no eterno, no poder, no Altíssimo. É Ele. O que é que as multidões dizem? É Elias, é Moisés. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o poderoso Messias, Tu és o eterno, Tu és o que era para vir e veio, Tu és o prometido que chegou, Tu és o anunciado pelos profetas que se fez carne no nosso meio, Tu és o Emanuel, Tu és o poder, Tu és a unção, Tu és a graça, Tu és o Filho de Deus, o Senhor é esse. E Jesus olha para Pedro e diz: bendito amado, porque não foi você que revelou, mas foi o Espírito de Deus que revelou quem eu sou, que lhe deu compreensão, que lhe deu entendimento. E nós precisamos nos dias de hoje darmos essa resposta para Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou aquele que Isaías viu assentado no alto e sublime trono. Eu nunca saí de lá, nunca saí daquele lugar. Eu sou Ele. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Essa exclamação, essa afirmação, repetida 3 vezes,
daquelas inteligências espirituais que estão rodeando o trono de Deus desde a eternidade passada. Nunca teve fim, nunca teve início, nunca teve começo. Qualquer época para trás, trilhões, hexalhões de anos para trás, o trono já estava rodeado por aquelas inteligências espirituais, clamando: santo, santo, santo. Hoje eles estão lá, clamando: santo, santo, santo. Na eternidade futura, daqui a não sei quantos trilhões, hexalhões de anos para frente, as mesmas inteligências estarão no trono dizendo: santo, 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 porque este santo não muda. E ele diz: o Senhor é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra expande a sua glória. Quando se fala toda a terra, entenda como toda a terra Prevenido, entenda como toda a terra Ipanema, entenda como toda a terra América Dourada, entenda como toda a terra a igreja onde você está, entenda como toda a terra aonde existe fôlego de vida e não existe, lá a glória do Senhor está. O Senhor é santo, queridos. E nós precisamos entender essa santidade de Deus e vivermos nessa prática de santidade na minha e na sua vida. Nós precisamos repensar a nossa postura de santidade. O nosso conceito de santidade está à semelhança de um conceito de uma sociedade pagã, de uma sociedade pecadora, de uma iníqua, de uma sociedade mau. O padrão de santidade que nós estamos estabelecendo para nós é muito baixo em relação ao padrão de santidade das Escrituras. Assim viveram os religiosos na chegada de Jesus, viviam os religiosos na chegada de Jesus. E eles estão questionando Jesus sobre adultério, sobre divórcio, sobre segundo casamento, sobre essas relações entre marido e mulher. E eles afirmam: mas Moisés concedeu carta de divórcio. Aí Jesus entra com uma frase dizendo: eu porém vos digo. Toda vez que Jesus entra com essa frase, eu porém vos digo, na história, ele está trazendo uma realidade nova, uma compreensão nova, um tempo novo, uma visão diferente. E aqui não é diferente disso. Jesus chega para os religiosos, os fariseus, os escribas, os hipócritas da época, e ele diz: eu porém vos digo. A lei de Moisés diz que se um homem se deitar com uma mulher, ele comete adultério, mas eu lhe digo, se apenas olhar com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Jesus está pegando o padrão de santidade e elevando esse padrão de santidade. Eu não preciso me deitar com uma ovelha, eu não preciso me deitar com uma moça, eu não preciso me deitar com uma jovem, eu não preciso me deitar, eu só preciso olhar com intenção impura. Jesus está pegando o padrão de santidade e elevando, e Jesus está dizendo: está vendo aquele que está no trono, está vendo aquele que está sentado lá, o majestoso, o que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo: ele está cercado dessas inteligências espirituais, desses seres espirituais, e eles estão declarando: santo, 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 santo. E esse que é santo, ele olhou para mim, para você. Esse que é santo olhou para a sua igreja. Esse que é santo olhou para os seus ministros, para os pastores, para os presbíteros, para as ovelhas. Esse que é santo olhou para nós e diz: sem santificação ninguém poderá ver o trono de Deus. É santidade, queridos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos enxergar a nossa podridão, a nossa miséria. Quanto nós mais nos achegamos ao trono da graça, mais Ele se revela, mais Ele se torna visível, palpável. E quanto mais Ele se revela, mais Ele mostra a sua santidade, e mais nós percebemos a nossa miséria pecaminosa. Isaías cai no chão e ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. E por que Isaías está perdido, queridos? Porque ele diz: eu habito no meio de um povo pecador e eu sou pecador igual a eles. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu sou pecador igual a eles. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos de santificar as nossas vidas. Santificar o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos. Nós precisamos santificar o nosso coração. O proverbialista já dizia isso. De tudo que se pode guardar, o principal é: guarde o teu coração. Guarde o teu coração.
Muitos de nós estamos flertando com o pecado. Estamos vivendo enamorados com o pecado. Estamos vivendo arrodeados do pecado. Às vezes a igreja não sabe, a igreja a ovelha não sabe, às vezes nem sequer as nossas esposas sabem, as nossas famílias não sabem, o nosso ministério não sabe, as nossas igrejas não percebem, mas o Eterno sabe de todas as coisas. 10h30. Vamos continuar para terminar aqui. Vou parar agora. Depois dessa visão, no versículo 8, Isaías disse: eu ouvi a voz do Senhor. Para terminar, eu ouvi a voz do Senhor. Queridos, ouvir a voz do Senhor não é muito difícil. Deus fala o tempo inteiro, sobretudo na sua palavra. Agora preste atenção. O que é que essa voz dizia? O que é que essa voz dizia? A voz dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías divide essa resposta em duas partes. A primeira, é possível que eu e vocês estejamos dizendo como Isaías. É possível que grande parte da igreja esteja dizendo como Isaías. É possível que lá no seu rebanho, na sua igreja, você tenha muita gente respondendo como Isaías. Isaías respondeu assim: eis-me aqui. É possível que muitos de nós estejamos respondendo essa pergunta nessa primeira frase. Mas a segunda frase, queridos, eu quero encerrar com ela. A segunda frase da resposta de Isaías é: envia-me a mim. Queridos, Deus precisa nos enviar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra dele. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou os discípulos fazerem algo, que era esperar, até que eles fossem revestidos do poder do alto, capacitados da presença do Espírito, para fazer a obra que era para ser feita. E Jesus olha para eles e diz: fiquem em Jerusalém e esperem. Vocês já se dispuseram, largaram tudo que vocês tinham. Mateus era um coletor de impostos, deixou. Um era zelote, deixou. Dois ou quatro eram pescadores, deixaram para trás. Outros foram deixando tudo para trás. Jesus disse: vocês já disseram, eis-me aqui. Agora vocês fiquem esperando, que eu vou enviar vocês. Agora eu vou enviar quando o meu Espírito chegar. Queridos, saiamos desse santuário nessa manhã, entendendo que nós precisamos do envio de Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você é um enviado de Deus. Se encha do Espírito dele como tal. Se apodere do poder do Altíssimo. Não faça a sua caminhada ministerial com o seu próprio braço, com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade, com a sua própria vocação, com seus próprios dons. Não faça isso. Faça no poder. Os discípulos estão atravessando o mar, e as águas estão revoltas, e Jesus aparece, e o barco vai afundar, e eles olham para Jesus, e veem Jesus, e pensam que é um fantasma, e naquele momento eles começam a conversar com Jesus, e Pedro diz assim: Senhor, se é tu mesmo, me mande eu ir até onde o Senhor está, me mande caminhar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro pula do barco e sai caminhando nas águas. E o texto diz que Pedro caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro vai chegando aonde Jesus está, ele teve medo. E começou a submergir. Começou a afundar. E ele grita: Senhor, socorre-me.
Nós podemos interpretar esse texto de 2 ou 3 maneiras, mas uma delas é a seguinte: Pedro era um exímio nadador. Pedro nasceu naquele mar, nasceu naquelas águas. Pedro cresceu e se desenvolveu e chegou à idade adulta sendo pescador. Se tem alguma coisa que Pedro conhecia era aquelas águas, se tem alguma coisa que Pedro sabia fazer muito bem era nadar, e se tem alguma coisa que Pedro já tinha feito tantas outras vezes naquele lugar, era voltar para o barco nadando. Mas quando Pedro diz: socorre-me, Senhor, o que Pedro pode estar querendo dizer: Senhor, eu não quero voltar nadando, eu não quero voltar no meu braço, eu não quero voltar na minha capacidade, eu não quero voltar por mim mesmo, eu já caminhei na fé até aqui sobre as águas, e eu quero continuar caminhando na fé, eu quero continuar andando na fé, eu quero continuar pastoreando na fé, eu quero continuar o meu ministério na força do braço, do poder do Espírito Santo de Deus. E Isaías disse: nós cremos no braço desnudado do Eterno para nos socorrer. E é isso que Pedro está dizendo: Senhor, socorre-me. Não me deixe voltar para pastorear a minha igreja na minha própria sabedoria humana, mas me socorre para pastorear a minha igreja no poder do Espírito Santo de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e nunca ele saiu de lá, e nem sairá. Deus nos abençoe, queridos. A paz sobre todos nós.